Sejam todos bem-vindos ao Psicanálise do Cotidiano, onde trazemos a psicanálise de uma forma leve e descontraída. Meu nome é Diandra Amaral, sou psicanalista clínica e diretora do CETEP, e hoje falaremos de um tema muito bacana, o abandono afetivo. E para estar aqui junto com a gente, o nosso professor, diretor do CETEP, presidente da associação, Márcio Aurélio. E aí, gente boa? Que bom estarmos aqui novamente reunidos para falarmos desse tema tão importante que são as pessoas faltantes na nossa vida. E também teremos aqui a nossa professora, filósofa e graduanda, Luciana Neves. Bom dia, pessoal. É uma alegria estar aqui hoje fazendo parte desse sonho que é o podcast do CETEP, sonhado pela Diandra, pelo Márcio durante tanto tempo, e hoje a gente consegue realizar para que todas as pessoas tenham acesso à psicanálise. Exatamente, pessoal. E vamos começar logo, porque é um tema muito bacana. Então, a primeira pergunta é: o que é o abandono para a psicanálise? O que é o abandono afetivo? A gente tem que conversar sobre alguns núcleos. Sobre abandonar, sobre afetivar, que são coisas Ótimo. diferentes. O abandono para a psicanálise tem a ver, ele é diferente de rejeição. Eu acho que a gente fazendo esse movimento fica mais fácil de entender. O abandono afetivo é alguém diz que te ama, mas não quer ficar junto com você. Enquanto a rejeição é alguém que diz que te ama e às vezes fica junto com você. E quando a gente fala de abandono afetivo, nós estamos falando das pessoas ausentes na nossa vida, que em momentos cruciais e nevrálgicos criariam uma estrutura no nosso ego, uma moldagem no nosso caráter, na nossa maneira de ser. E essas pessoas não nos afetaram, por isso que a gente fala de afeto, não nos moldaram. E aí ficou uma ausência na nossa vida que nos prejudica e nos aprisiona até hoje. E acho que é importante também a gente dizer que hoje nós temos a oportunidade de falar sobre isso. Então, até certo tempo, nós só sentíamos o abandono e não conseguíamos transpassar isso para o nosso dia a dia, falar sobre essas coisas. E hoje, acho que é uma geração que tem mais oportunidade de demonstrar, de falar sobre esse abandono que nós carregamos durante toda a nossa vida, dentro dos nossos relacionamentos, que vão nos afetando, né? O afeto é tudo aquilo que nos afeta. Nós somos abandonados por natureza. Quando nascemos, o útero nos abandona. Quando crescemos, a mãe nos abandona. Quando começamos a pagar nossas contas, o pai nos abandona. A função paterna nos abandona. Nós chegamos nesse mundo sozinhos e vamos embora desse mundo sozinho. E a vida é encontrar e perder pessoas. E quando nós temos alguém que tem um grau de importância muito grande para a nossa vida e aquilo nos marca copiosamente, poderosamente, a gente canta abandonado por você, abandonado por você. Foi pedido para que isso não acontecesse, mas já aconteceu. Esse é o tema básico das músicas, esse é o tema básico da vida, esse é o tema básico do romantismo, das músicas românticas, é o tema básico da sofrência. Nós falamos dos amores perdidos. E olha que coisa triste. Faltantes também. O abandono afetivo tem a ver com aquelas pessoas que faltaram tanto na nossa vida que estão presentes. Então elas estão presentes pela ausência. Me faltou o pai, por isso eu busco esse pai nos meus relacionamentos, eu busco esse pai num outro homem ou numa outra mulher, busco essa função paterna. Me faltou a mãe, por isso eu não consigo ter afeto e eu busco esse afeto perdido no outro. E de forma triste, que às vezes pessoas faltantes nos marcaram profundamente e poderosamente. Quando eu quero perguntar para Diandra, que trabalha com relacionamentos, com a Luciana, né, que trabalha aqui e é a nossa professora que fala sobre borderline, né? Quando que na vida de vocês, já que a gente sempre tem esses movimentos de abandono, quando que vocês começaram a identificar e dizer, entendi, agora eu entendi que esse movimento faltante na minha vida, que me apavora e me aprisiona,
é a falta de alguém que deveria ter tido uma função, me afetar e me faltou. Quando que vocês tiveram essa consciência de forma mais clara? Eu acho que só quando a gente começa a se entender, por isso que eu acho que a terapia pra gente é tão especial e tão forte, né? Acho que quando eu comecei a entender a psicanálise, entrei para esse mundo da psicanálise, da psicologia também, a gente começa a entender que tudo que nós vamos fazendo durante a nossa vida são várias repetições. E se a gente for prestar atenção, os nossos relacionamentos são praticamente todos iguais. A gente vai misturando um relacionamento no outro para que a gente vá suprindo essa falta. É como se fosse um buraco, um vazio que a gente tem e que a gente até então não entende o que que é. Então, só depois que a gente vai começando a aprender, que a gente vai começando a entender o que é isso, nós vamos tendo a oportunidade de nos relacionar com pessoas diferentes daquelas que nós pensávamos que era o preenchimento desse vazio. Então, acho que a partir daí, então, de repente, na minha vida entrou a psicanálise e eu comecei a perceber que tudo que eu fazia antes disso era um roteiro. Era tudo muito pré-escrito já antes. E aí, acho que eu tomei essa consciência de que eu precisava mudar. Eu acho que essa é a oportunidade que a psicanálise nos dá de mudar algo que nós pensávamos que éramos. E a gente tem a oportunidade de fazer diferente, de fazer o novo, de ressignificar essas faltas que nós tivemos, que nós sentimos, que a gente nem sabia, inconsciente, essas faltas foram surgindo, e a gente tem a oportunidade de começar novos relacionamentos. Isso em todos os âmbitos. Dá a impressão que a gente está falando sobre relacionamento afetivo no âmbito do amor, né, homem e mulher, mas não, a gente tem a oportunidade de nos relacionar diferente com as pessoas, com as nossas amizades, com a nossa família, né? Olhar para esse pai, para essa mãe, de uma maneira que nos afeta hoje de uma outra maneira, entendendo esse desgrudamento sobre esse pai e essa mãe, e poder tomar decisões sobre aquilo que a gente tem vontade de fazer, e não baseada somente num vazio existencial, nesse vazio do abandono afetivo que a gente sentia antes. Quando você percebeu que o seu vazio existencial era fruto de um abandono afetivo? Quando eu entrei num relacionamento abusivo. Eu acho que ali, para mim, foi o estupim. Eu entendi a falta que me fazia a presença de um pai para eu poder querer algo. Então, eu entrei num relacionamento procurando um pai que foi esse abandono para mim. Então, aí para mim foi o estupim. Não entendia que era um abandono, na verdade. Eu achei que eu era rejeitada. O que eu fiz de errado para o meu pai me abandonar? O que eu fiz de errado para não ser aceita pelo meu pai? Aonde foi que eu errei para ele não me querer? Então, com essa pessoa que eu me relacionei, eu vou fazer de tudo para agradar, para eu não ser abandonada, para não ter esse abandono afetivo dessa pessoa. E se eu fui abandonada, eu não devo ter valor. E se eu não tenho valor, eu aceito qualquer coisa. Então, Exatamente. qualquer tipo de amor, qualquer tipo de esculacho, né, me serve. Acho que a gente tem que pontuar em primeiro ponto, Luciana e Diandra, que a gente faz uma confusão de afeto com carinho, que são sinônimos na língua portuguesa, mas necessariamente não são a mesma coisa. Afeto é aquilo que nos afeta. Quando a gente fala de abandono afetivo, a gente está dizendo que em algum momento da nossa vida nós deveríamos ter alguém que nos afetasse, que construísse, que agregasse, que colocasse limite, que fizesse nos ver de forma diferente. E esse movimento foi faltante. Às vezes o afeto de um pai e de uma mãe não faz no abraço, mas se faz no limite. Se faz em colocar regras, se faz em colocar diretrizes, princípios, valores. Existem pessoas que foram tratadas com muito carinho, com muito amor, e que o pai e a mãe nunca disse um não. Mas ele diz: meu pai não me ama, minha mãe não me ama. Existem pessoas que chegam no consultórios fortes, atléticos, estudados, com seu carro que foi ganhado, entendeu? Com sua roupa que foi comprada e dada, porque ainda não construiu uma carreira financeira, e chega no consultório e diz assim: meu pai e minha mãe nunca fizeram nada por mim. E eu digo assim: você está de brincadeira. Porque não foi Se teu sentido. pai e tua mãe não tivesse feito nada, você não estaria aqui. Mas não foi sentido. Então, mas o que é que não foi sentido? Não foi sentido amor? Foi. Não foi sentido carinho? Foi. Mas talvez faltou um afetamento, uma função dessa mãe,
uma função desse pai que faltou. E a gente pode daí pensar na função paterna e função materna, né? Que é a função materna, acolhimento, sustentar, proteger, trazer para dentro. Função paterna, apresentar esta criança ao mundo, encorajá-la, colocar regras, interiorizar o não. Um é o afeto, o outro é os limites. A psicanálise vai dizer que a mãe dá a vida à criança, o pai dá o mundo à criança. Pessoas sem vida, parece que a vida não me deu nada, eu não me sinto amado, eu não me sinto querido. Foram pessoas que não foram afetadas pela função materna. Eu não tenho coragem, eu não vou ser vencedor, os outros são melhores do que eu. Não foi afetadas pela função paterna. Então, esses afetamentos vão criar lacunas, buracos, vazios que vão nos perseguir. Exemplo: um pai e uma mãe que deixa o filho de 9, 10, 11, 12 anos nas redes sociais o tempo inteiro e não consegue ir lá castrá-lo, colocar limite, dizer chega, agora não, é um pai e uma mãe que não está afetando seu filho, porque o excesso de liberdade é opressor à criança. Então, quando você deixa o seu filho fazer o que você quer, estar nas redes sociais o tempo todo, nunca lhe diz não, você não está o afetando como mãe, como pai. Então falta para ele afeto. E isso é um abandono afetivo. Em vez de você estar com ele está na rede social. Em vez de você estar com ele, está na televisão. Em vez de você estar com ele, você está com os amigos. E cadê o olhar dessa mãe, o olhar desse pai? Uma série que fez muito sucesso há um tempo atrás, aliás, faz ainda, é Adolescente. O Adolescência. Adolescência. Tá? Sim. E que essa série Adolescência, ela não fala sobre a história do adolescente. Ela fala sobre a história da família do adolescente, que cometeu um crime. E ele nem fala sobre o julgamento, sobre o tribunal, porque o filme não diz o que aconteceu, Sim, se ele foi condenado ou não subentendido, foi. né? O que fala no filme é: o menino se envolve com más companhias, ele começa a ter atitudes erráticas, ele está perturbado, ele está desacertado. Cadê o pai e a mãe que não olham para esse menino? Cadê a família que não o acolhe, que não coloca limites, que não diz até aqui, daqui para cá não? Então, quando a gente também deixa o filho ir, sem ele estar pronto para ir, também é um abandono afetivo. Interessante você falar da série agora, porque tem uma coisa bem interessante nessa série, que tudo começa também, já falando do abandono afetivo, é interessante porque ele tinha uma baixa autoestima. Então tudo começou ali porque a menina, né, ele se sentiu desvalorizado pela menina, que foi a que acabou morrendo na série. É muito interessante falar do abandono afetivo em relação a essa desistência, né? A gente deixa de ser a gente mesmo, né? No abandono. E é interessante pensar que ele não tinha essa autoestima validada, né? Ele não teve essa autoestima validada, ele não teve essa validação de olhos que precisavam vê-lo como alguém importante. Então na série diziam, mas ele é um bom filho, nós não acreditamos que ele poderia ter feito isso, não foi ele que matou, porque ele sempre foi visto como um filho bonzinho, esse filho que nunca não desagradava esses pais, só que ele não tinha esse sentimento, ele não sentia isso como propriedade dele. Então ele tinha tanto é que no final a conversa dele com a psicóloga, ele tenta seduzir a psicóloga. Então a gente Ele pode tenta fazer essa dizer, sedução a com gente pode ela. dizer que ele não foi afetado Ele pelos não pais. foi afetado por esse sentimento. E ele também, muitas vezes, pode não ter ouvido não. Isso é muito comum nos nossos consultórios. Eu atendo uma adolescente, inclusive, a semana passada, e ela me disse uma frase que mexeu muito comigo, depois de pensar, né, sobre esse atendimento, que foi: Luciana, eu deveria ter ouvido mais nãos, porque hoje eu não sei lidar com muitas coisas na minha vida e parece que o meu amor é sempre um amor de troca. Eu estou sempre precisando de alguém para me validar. Então, se eu preciso de alguém para me validar, quem sou eu na relação? Eu não sou ninguém. E você percebe que foi uma adolescente que chegou nessa própria conclusão dela, né? Então, talvez o não para ela seria um não de eu tenho importância. Eles se importam comigo, eu não preciso fazer o que eu quero.
O que a falta da função materna, a falta afetiva, o abandono afetivo da função materna, qual vazio causa no indivíduo? Faltou mãe, qual é a falta? Qual é a prisão emocional? Falta da interiorização do amor. Sim. Não me sinto amado, não sei amar. Uhum. E a falta da mãe é o que constrói narcisista. O narcisista foi alguém que foi abandonado. Eu sei que o pessoal vai me massacrar, mas em algum momento o narcisista também foi vítima. O narcisista é alguém que foi abandonado afetivamente. E ele tem tanto horror, pavor de ser abandonado novamente. Ele não ama mais. Porque lhe faltou isso. É interessante pensar isso. E o que faz, por exemplo, a falta da função paterna, a falta do pai, o abandono afetivo do pai, o que causa no indivíduo? Falta de dificuldade de interiorizar o não, dificuldade de lidar com frustrações, de dificuldade de competir com o outro, de ir para o mundo, de né? enfrentar o mundo e assim Enfrentar o por mundo. diante. E olha que coisa interessante, eu trouxe aqui uma pesquisa que eu acho que é sensacional. Tá? Qual é o fruto e a consequência da falta ou do abandono afetivo do pai? Porque nós temos hoje um fenômeno de N famílias, que os filhos são criados por mães, que têm que assumir a função paterna e assumir a função paterna. Algumas conseguem, outras não dão conta, porque é muito difícil ser pai, é muito difícil ser pai e mãe. É muito complicado. E existe um estudo do Centro de Controles de Doenças de Atlanta. E eles fizeram uma pesquisa sobre qual é a consequência do abandono afetivo do pai. Famílias que cresceram sem pais. E olha que coisa curiosa. 75% dos detentos, daqueles que estão em cadeias, cresceram sem pai. 66% das pessoas que se matam, que se suicidam, cresceram sem pai. Tiveram o abandono do pai. 90% dos moradores de rua foram criados só por mães e não tiveram pai. 85% das crianças que sofrem de distúrbios mentais, o pai abandonou a família e o deixou. 80% dos estupradores não tiveram pai. 71% dos jovens que largam os estudos crescem sem pais. Olha como o abandono paterno Causa trauma. causa problema. Sim. É lógico que a gente tem famílias que se desfazem, mas o pai necessariamente não precisa abandonar. Como se ficasse sem uma explicação, né? Como a criança ela ainda tem um mundo voltado todo para ela, e isso geralmente acontece na infância, essa ida, né, do pai embora, isso não foi explicado para essa criança, né? Esse pai simplesmente, muitos viraram as costas e foram embora sem nenhum tipo de explicação, sem nenhum tipo de entendimento para essa criança. E o que resta nessa criança pensar? O que é que eu fiz? Como tantos de nós já sentimos muitas vezes, o que eu fiz para esse pai ir embora? A criança é narcísica, né? Tudo é voltado para ela, né? Quando uma criança nasce ou quando existe uma criança em casa, a primeira coisa que a gente fala é o quê? Essa criança preencheu o nosso lar. Todo o lar se volta para essa criança e realmente ela tem essa sensação de que ela é o centro daquela casa. Então, se eu sou o centro daquela casa, eu também sou responsável por todas as coisas que acontecem nessa casa. Então, por que meu pai foi embora? O que eu fiz? E aí eu passo uma vida toda tentando buscar e tentando recompensar inconscientemente essa falta que aconteceu, que foi culpa minha. E eu tento sempre provar com as pessoas que elas podem ficar. Eu sou boa. Só que acontece um fato muito interessante. Antes dessas pessoas irem embora, na minha cabeça e no meu inconsciente elas já foram. Então essas pessoas que têm esse sentimento de abandono afetivo, elas não vivem relações profundas. Elas têm essa dificuldade de entrar realmente numa relação porque para ela já está abandonada. Então
tudo que ela faz é para que essa pessoa não a deixe. Ela se submete a tantas coisas, ela deixa com que aconteça com ela das piores coisas do mundo, que ela precisa que essa pessoa fique. Ou ao contrário, que a gente vê muito nos casos de border. Ela acaba sufocando essa pessoa com um cuidado extremo, porque para ela também ela precisa estar cuidando dessa pessoa, porque se eu estiver cuidando dessa pessoa, ele jamais vai virar a esquina, porque para o border a pessoa vai virar a esquina e vai se apaixonar por outra pessoa imediatamente. Então, para que isso não aconteça, eu sufoco essa pessoa. Mas olha que interessante, ela sufoca essa pessoa e ela volta lá na raiz, que é o abandono, porque ela acaba ficando sozinha. Então, olha como o nosso inconsciente, ele percorre as coisas que nós estamos acostumados a fazer. Se eu tenho tanto medo de ser abandonada, como é que eu sufoco alguém ao ponto de ir embora? Eu volto lá atrás. Então, como se o lugar conhecido do meu inconsciente é estar só. É o abandono. Eu acho que tem um tipo de padrão, um tipo Sim, de movimento sim. psíquico. Eu tenho medo do abandono afetivo porque eu já fui abandonada. Então, como eu já provei isso criou um vazio tão imenso dentro de mim, que eu vivo sempre no limite da presença e da ausência. Eu tenho alguém que está comigo, mas eu sinto que não está. E parece que eu preciso que essa pessoa esteja mais presente, porque eu morro de medo de que ela decida não estar comigo. Aí eu começo um tipo de barganha emocional, aonde eu meço as palavras, aonde eu danço a música que ele quer, aonde eu me submeto para que eu possa amenizar esse medo de eu ir embora, sempre buscando o quê? A aprovação do outro. Você tem que gostar de mim, você tem que dizer que me ama, você tem que estar comigo, porque a minha autoestima se baseia na sua aprovação. Eu só serei alguém se eu for validado por você. E por detrás dessa atitude existe uma dor ancestral, uma dor infantil, um medo primitivo de quê? De nunca ter se sentido prioridade. De nunca ter se sentido a coisa mais importante na vida de alguém, na vida de um pai, na vida de uma mãe. E a falta dessa presença na vida adulta vai criar uma urgência. O que é essa urgência? Eu mando uma mensagem, por que você não me respondeu agora? E eu estou sempre vendo no WhatsApp a última vez que ele me viu. E sempre buscando que o outro me dê uma resposta o mais rápido possível. E eu tento conservar esse amor, e para segurar esse amor, eu o aperto. Mas é como água, e quando você aperta, escorre pelos dedos. Quanto mais eu fujo dessa sensação de abandono, parece que eu mais a encontro. E o outro, para conseguir sobreviver a esse sufocamento que eu estou fazendo, vai embora, me abandona ainda mais. O que a gente aprende? Que os carentes só se ferram. E muito. E é uma busca incansável. Se for carente, se prepara para o sofrimento. Quanto mais você precisar do outro, mais o outro te deixará. Quanto menos você precisar do outro, mais o outro te quererá. Olha que coisa esquisita. Olha que dualidade, que jogo. Porque a gente vai ficar numa busca incansável, né? Geralmente são pessoas também que vão ter vários relacionamentos durante toda a vida. Porque é uma busca daquilo que a gente jamais vai encontrar. Porque a gente está tentando ali reconquistar um cuidado que um dia foi negado. Então, se eu entendo isso como uma negação, eu preciso estar sempre buscando algo para poder preencher este vazio como se fosse algo para minha própria sobrevivência. Então a gente pode conversar sobre uma lógica, tipo assim, como que uma criança se sente abandonada afetivamente? Ou quais as características de um trauma de abandono afetivo e como isso se manifesta na vida adulta? Olha que bacana, olha que legal. Então vamos pensar na relação materna, paterna, relação em casa com os irmãos. Como uma criança pode se sentir
é abandonada afetivamente. Porque se sentir abandonada afetivamente, necessariamente não quer dizer que o pai e a mãe são ruins. Com Quer dizer certeza que ela não. sentiu, ela não Isso. conseguiu entender esse amor e esse Sim. afeto. Você tem filhos criados por pais, né? Um filho se sente abandonado, o outro O filho outro não. não. Às vezes com razão, às vezes com sentir, com sentimento e com uma emoção. Tá? Sim. Quando que nós afetivamente abandonamos uma criança? Eu acho tão interessante pensar, né? Nós que temos irmãos, as pessoas que cresceram com irmãos, hoje nós somos famílias, essa geração é família de filho único, né? Mas as nossas famílias, nós tínhamos Um mais monte. irmãos. As pessoas tinham muitos irmãos. E é interessante a gente pensar que se a gente numa mesa de domingo sentar para almoçar com os nossos irmãos e começar a falar sobre o pai e a mãe, a gente sempre vai se referir a eles como meu pai e a minha mãe, né? Se você ligar para sua irmã, você vai falar: o meu pai falou, a minha mãe falou. A gente tem essa propriedade sobre os nossos pais. E é interessante pensar, porque se a gente estiver sentado nessa mesa, cada um de nós vai ter uma perspectiva diferente dos nossos pais. A minha mãe me bateu, o meu pai não. A minha mãe foi um doce comigo, o outro vai falar: imagina, Por que que a isso minha não mãe bateu acontece. no meu irmão e não E bateu não em em mim? mim. Minha mãe me corrigia ele, mas não me corrigia. Exatamente. Eu tava Isso. até falando A sábado mais com a nova minha. foi a mais mimada. Sempre vai sair esses Sábado eu tava assuntos. conversando com a minha irmã sobre isso, né? Porque a gente tem visões diferentes do meu pai. Então, a minha irmã tem uma visão, o meu Sim. pai tem, o meu irmão tem outro e eu tenho outro. O meu irmão, acho que de nós três, foi o que mais sofreu. Meu irmão apanhava muito do meu pai. Meu pai nunca bateu em mim e nunca levantou a voz pra mim. Já pra minha irmã, ele nunca bateu, mas já levantou a voz. E o meu irmão hoje é o que mais ama meu pai. É o que tem o melhor relacionamento com meu pai. Eu e minha irmã, a gente não tem esse relacionamento, porque o abandono afetivo dele nos afetou de uma tal forma. Só que eu tenho uma versão do meu pai que minha irmã não tem. Eu tenho uma versão do meu pai até os meus 12 anos que ele para mim era o melhor pai do mundo. Depois eu percebi que não era. A minha irmã nunca teve a versão do meu pai sendo bom. E meu irmão teve a versão bom e ruim. E é engraçado, né? Então, assim, a gente conversou sobre é muito isso, interessante que pensar cada sobre os um irmãos. Isso é uma boa métrica para a gente entender como no nosso psiquismo a gente tem essa relação com os pais, que é uma relação fantasiosa. religiosa. Por isso que quando os pacientes chegam aos nossos consultórios, eles estão falando de uma fantasia. E é por isso que nós não nos relacionamos de amizade, né, com essa afetividade de frequentar a casa ou sair com os nossos pacientes, exatamente por causa disso. Porque o que ele traz para nós são as fantasias de como ele entendeu este pai e essa mãe. Que pode ser que daqui a pouco o irmão entre no nosso consultório e o pai e a mãe sejam o mesmo, mas não Uma versão seja diferente. nada daquilo que o anterior pensou. Mas eu acho que esse abandono afetivo, aonde o outro vai embora, onde o amigo vai embora, o pai vai embora, a mãe vai embora, você consegue achar você consegue racionalizar, você consegue arrumar um jeito de elaborar no consciente isso, né? Então ele foi embora, ele achou outra família, mas eu acho que o pior abandono afetivo é daquele que está presente, mas a gente sente que gostaria de estar distante. É daquele que nos olha, mas não nos observa. É daquele que convive conosco, mas não sabe o que gostamos, porque nunca esteve preocupado com aquilo que poderia ser o nosso gosto, entende? Então eu acho que o pior abandono é daquele pai que chega em casa do trabalho e o filho está esperando e o pai está cansado e diz: vai para lá, menino, eu não quero saber de você. Ou aquela mãe que o filho precisa de um sorriso, porque o desejo da criança é que a mãe esteja satisfeita com ela, e a mãe está sempre triste, emburrada, brigada com os pais. Famílias que ficam o tempo inteiro discutindo, casais que ficam o tempo inteiro discutindo, brigando, e a criança fica à margem, porque o que importa é a discussão do casal. E a criança sente que ela não é amada. E pior, de que a culpa é dela. E daí ela cresce com aquela sensação de que ela falhou em deixar os pais juntos.
ou evitar que os pais discutissem. E daí ela vive a síndrome da menina boazinha, sempre querendo agradar todo mundo, sempre querendo tramar, sempre querendo ser aquela que salva a pátria e a salvadora de todas. Porque existe um grande abandono afetivo na vida dela. Só que é interessante que você já percebeu que a maioria das pessoas que sentem isso, elas buscam parceiros indisponíveis. Porque é como se ela já estivesse nesse lugar. Se o parceiro é indisponível, como foi essa história dos pais que também não me olharam, que não me viram, que não prestaram atenção no que eu estava fazendo, que não voltaram o olhar para mim? Então quer dizer que eu sempre tenho que ficar chamando a atenção dessas pessoas? Então, geralmente, para que elas me olhem, para que elas me vejam, então eu fico com um parceiro indisponível, que é o que eu já conheço, é a minha zona de conforto, para que eu possa desenvolver aquilo que eu mais sei fazer. Exatamente. Desejar ser olhada. Desejar que esse parceiro olhe para mim. E aí eu fico fazendo coisas para que ele sempre esteja presente, só que esse olhar também não chega. Eu vou passar a uma busca incessante sobre alguém que me olhe. Só que para eu ter alguém que me olha sempre, me custa tantas coisas. E hoje está custando a saúde mental. Muito. Então, hoje as pessoas estão cada dia mais adoecidas, só que de uma forma talvez mais consciente, porque se nós falássemos isso para os nossos pais, por exemplo, eles vão falar, imagina, isso é comum, eu cresci sem mãe, eu cresci sem pai, eu não fui olhada, isso é normal. Só que o normal hoje já não suporta mais, porque hoje as pessoas estão mais conscientes, hoje nós temos a internet, hoje você entra, você vê o nosso podcast falando sobre isso, você tem oportunidades de falar. Então, por isso que eu acho que o consultório, o setting psicanalítico é uma coisa tão linda. Porque ali é o lugar onde ela se sente segura para falar coisas que ela jamais falaria. E que até então ela achava que era normal fazer isso com o parceiro. E sem um olhar de julgamento. Sem um olhar de julgamento, sem alguém falando, nossa, mas como que você é boba de fazer tudo isso para ele? Nossa, mas como é que você suporta um tapa? Nossa, mas por que você não deixa ele embora? Porque isso, aos olhos das pessoas que estão de fora, isso é muito fácil. Pega suas coisas e vai embora. Só que para nós que lidamos com isso todos os dias, a gente sabe como é difícil tirar as pessoas de um relacionamento abusivo. Por que é tão difícil? Porque é um trauma, uma ferida enraizada, não de hoje, mas que começou lá atrás. E a pessoa tem uma história de vida. Como o Márcio sempre diz pra gente, nós somos seres históricos. A gente não começou a nossa vida psíquica hoje, né? Então, isso está tão forte nas pessoas que hoje elas têm essa oportunidade de entrar no consultório e falar, olha, eu não tenho mais força para viver assim. Eu não consigo mais estar nesse relacionamento que me adoece. Só que antes as pessoas não tinham como sair desse adoecimento porque não tinha nem conhecimento que isso era um relacionamento abusivo. Elas não tinham essa consciência. E hoje elas têm a oportunidade de ter. Olha que lindo o nosso trabalho, né? Que lindo a nossa profissão, né? De poder acolher essas pessoas e dar para elas uma oportunidade de uma nova visão. A gente pode ter abandono afetivo sem ser do pai, sem ser da mãe? Sem ser do parceiro ou da parceira no amor romântico? Existe abandono afetivo de amigos? Existe. Sim. Muito. Sim. Aquela pessoa que você é amiga dela, mas você descobre que ela nunca foi de verdade seu amigo. Que você é leal e ela é desleal. Aonde ela passou com você, mas você se entristece porque parece que ela nunca teve de verdade ali. Muito. Eu acho que tem uma frase que eu acho que é fantástica. Ela diz o seguinte: eu quero te dedicar essa frase, Luciana, que você precisa dela. E você também, Diandra. Certifica-te de que és fator de soma para a pessoa que você participa da sua vida. Certifica-te se você está marcando a vida das pessoas. Quando você tem um amigo e você toca esse amigo, ele tem que ser uma pessoa melhor. Simplesmente porque o encontro que você teve com esse amigo produziu uma transformação, um crescimento, uma troca nessa amizade que a ajudou a crescer. Quando você toca um aluno, apesar de nós termos um trabalho voltado para o ensino, para a didática,
tem que ter afeto na Sim. nossa aula. sim. Nós temos que afetar, que tocar a vida do aluno, e nesse encontro nós temos que somar e o aluno sair melhor da nossa aula, sair com o crescimento do nosso consultório, sair com o crescimento no nosso ensino. Desejante, né? Desejante. Eu acho que isso é uma coisa assim muito importante, mas acho que as pessoas estão tão carentes, estão tão com dificuldade de aceitar a frustração, elas estão tão para dentro, elas não conseguem tocar absolutamente ninguém por causa da necessidade que elas têm de serem supridas, Sim. de serem amadas. O Firenze, ele faz uma analogia. Ele diz que amor e afeto como uma bateria, como se nós fôssemos uma bateria. Ou seja, nós não somos o sol gerador. Nós somos uma bateria. Nós primeiro recebemos. Sim. Depois de nós Ou não, né? recebermos, nós carregamos. E depois de carregar, A gente nós descarrega. damos. Nós doamos. Então, eu acho que essa é a ideia, né? De que o amor que nós recebemos, a gente consegue elaborar e passar à frente. E é isso que move a humanidade, que move o mundo, né? E isso é uma das coisas, por exemplo, que eu descobri na minha análise. Já a gente está falando de consultório, eu descobri na análise, eu absolutamente morro de medo da insignificância. Eu morro de medo de não afetar as pessoas. E daí eu descobri que o meu trabalho, que ajuda as pessoas, e todo mundo diz que eu sou tão bonzinho, eu não sou tão bonzinho assim, porque é um ato egoísta, porque eu faço isso porque eu preciso. Eu faço isso porque eu odeio ser uma pessoa que não é boa para os outros. Eu odeio não marcar a vida das pessoas. Todo mundo, gente, é exibido. Uhum. Todo mundo se exibe. Tem gente que se exibe com o seu vitimismo, tem gente que se exibe com a sua dor, tem gente que se exibe com 3 estrelas de mundial na camisa. Todo mundo se exibe. E Tem eu, uns que Todo se mundo exibem exibe sem sim, mundial. todo mundo exibe sim. a única diferença, por exemplo, eu descobri que eu me exibo em ser relevante para a vida Fazendo das as coisas, pessoas, sim. fazendo isso para a vida das pessoas. Tem gente que se exibe com a desgraça, tem gente que se exibe com a depressão, Com tem gente que se vitimismo. exibe com a dor. Ah, mas eu te agradeço por você ter sido exibido na minha vida. Eu também. Pode se exibir um pouquinho mais, não tem problema. Pode se exibir um pouco mais. Mas você pode ver como é uma questão de narcisismo, uma questão de como a gente se vê. Não no transtorno obsessivo narcisista, Sim, um mas traço. dessa construção do nosso ego, da nossa autoestima, né? E eu até contei uma determinada vez, eu descobri isso quando eu fui fazer uma pesquisa. Nós temos uma aula aqui, nós temos um curso de psicanálise, inclusive você que está nos assistindo, aqui embaixo você tem o site, você tem o telefone, e você pode ligar, estudar e ser um psicanalista, assim como a Luciana trilhou esse caminho, eu, Diandra, né? Estamos trilhando, porque um psicanalista não se forma nunca, Jamais. ele estuda a vida dele inteirinha, tá? Mas a gente vai aprendendo e elaborando essas coisas, né? E em uma das nossas aulas sobre terapia familiar, a psicanálise e a relação dela com a terapia familiar, porque a terapia familiar foi construída pós Segunda Guerra por psicanalistas, né? Então a gente conversa sobre essa relação desse arcabouço ligado à família e à terapia familiar. Nós tínhamos um trabalho de pesquisa onde nós deveríamos procurar a pessoa mais velha da nossa família e perguntar sobre as pessoas mais velhas que ela lembrava. Muito interessante. Então, eu fui para minha avó, que tinha 90 anos de idade, e ela começou a me falar do meu avô, que era meu tataravô. E quando eu fui ouvindo ela descrever, eu fui percebendo que eu não sou filho de chocadeira, que eu não caí do céu, mas aquilo que eu sou é um presente ancestral dos meus antepassados. De geração em geração eu fui construído. Eu não nasci um papel em branco. Eu herdei carga genética, eu herdei experiências que eu nem sei direito como. E aí, curioso, exemplo, quando tem uma criança e ela tá deitada e daqui a pouquinho você olha e ela cruza os pés igual o teu irmão cruzava. E você fala, isso é coisa da minha família. Sim, Como é que sim, ela sim. sabe que a família gosta de cruzar os pés daquele jeito?
Alguém já disse que família não é só laço sanguíneo, família não são só parentes, mas famílias têm a ver com pessoas que constroem conexão e começam a ter o mesmo gosto pela vida. A Exatamente. vida começa a ter um gosto diferente na boca. Uhum. Tá? Quando eu cresci numa cidadezinha pequena, e quando a gente queria namorar uma menina, a gente tinha que ir lá pedir pro pai dela Você é para antiga, hein, namorar. Márcio? Assim, apesar de olhando assim, eu tô bem mais conservado que vocês duas. Com Opa! Porque certeza. vocês duas estão acabadas. Botox tá em ordem. Demais, demais. Aí você ia conversar com uma menina e ele perguntava assim, o pai dela perguntava para você, você é dos qual? Quer dizer, você é dos qual? Aí você dizia, eu sou Qual dos família, né? Bento, eu sou dos Favoreto, eu sou dos Antunes. Eles diziam assim, os Favoretos são gente boa, os Antunes são gente boa. Porque a família, quando caminha junto, um afeta o outro. E eu começo a ter o jeito do meu pai, a fala da minha mãe. Eu começo a enxergar a vida parecida com eles, como se aquilo fosse um presente. E eu, nessa pesquisa, fui perguntar para minha avó, Julieta Favoreto, quem que eram os meus antepassados? E ela começou a dizer, eu amei demais o seu avô. O seu avô foi importante, mas ele partiu muito cedo. O seu avô chegou aqui na cidade e ele pediu para me namorar. Só que o meu pai era um italianão e ele disse assim, Júlia, tem um homem aí na frente falando que quer te namorar. Mas eu não vou deixar ele te namorar porque ele era preto, porque ele é preto. Imagina se um preto vai namorar minha filha. E daí ele deu uma desculpa e disse, não, eu não te conheço, você chegou aqui na cidade, como é que eu vou deixar você namorar a Júlia? Julieta Favoreto, o pessoal chamava de Júlia. Aí ele disse assim, então o senhor vai me conhecer. Ele era barbeiro, que na época era uma profissão muito digna, muito valorizada, ainda é digna, mas naquela época era mais valorizada. E ele montou ali um hotelzinho e começou o seu trabalho. Depois de 2 anos, ele bateu lá na porta do meu avô e disse assim, seu José Favoreto, eu quero namorar a Júlia. O senhor agora já me conhece. E como ele tinha dado a palavra, e é uma época em que a honra e a palavra valia muito, ele dizia, então você vai namorar a Júlia. Mas o tempo inteiro ele ficava implicando com o meu avô, cercando ele, fazendo de tudo para aquilo não dar certo. Eles se casaram. Minha avó só pode ter um filho. E naquela andância, minha avó trabalhava muito, o meu avô adoeceu, o meu bisavô, desculpa, adoeceu. E ele, a vozinha baixa, ele chamou a Júlia, disse, Júlia, chega aqui. E a minha avó debruçou e, colocando o ouvido na boca do meu bisavô, ele disse assim, antes de eu partir, eu quero te dizer, pede perdão pro Zequinha. Meu avô chamava Zequinha. Zequinha da Silva, homem preto vindo de Minas Gerais. Fala pro Zequinha e de todos os meus genros, ele é o melhor. Ele é o homem mais digno, o homem mais decente. E pede perdão para ele. Estava errado. E a minha avó começou a contar a história do meu avô. Disse que ele tinha uma sociedade com o meu tio. E o meu tio era um homem assim muito duro. Então os boia fria, você sabe o que é boia fria, né, menina? Sim. Ou você acredita que o leite vem da caixinha? Não. O leite vem da vaca. Não, sim. Tá? E ele com os boia frias chegavam para os dois e diziam assim, olha, deixa eu perguntar, o senhor podia arrumar uns gravetos de lenha, pode ser até dos pés de café aqui, para a gente acender o fogão a lenha de noite? E o meu tio dizia, eu não tenho que dar nada para ninguém, vocês que vão lá e comprem a lenha de vocês. O meu avô, ele saía no meio dos cafezal e ele catava um monte de graveto de lenha e trazia os fardos nas costas. Aí ele chegava na hora de pagar, porque era pago por dia. Ele dava o dinheiro, o salário do dia, e ele colocava um fardo de lenha para cada um. Aí o meu tio dizia, Zequinha, esses homens vão fazer alguma coisa contra você, isso aí é gente ruim. E o meu avô dizia assim, isso aqui é só lenha, não vale a vida. A vida é o que importa. E aí, quando a minha avó falava isso, o que eu descobri? Eu descobri que eu sou que nem meu avô.
Eu fico no meio das trilhas fazendo fardinho de lenha para os outros. Cada aluno meu, cada professor que eu dou oportunidade, cada pessoa que quer constituir-se na psicanálise, eu quero dar lenha para acender o fogo à noite. Por quê? Porque isso me faz bem, porque o meu avô afetou meu pai me afetou e eu afetei meus filhos. Família é isso. Só que quando a gente tem abandono afetivo, esse vínculo da família, essa unidade, essa característica quebra e você fica deserdado como um órfão afetivo, procurando pai, procurando mãe. Nossos pais, nossos avós fora, mas eles nos deixam como presente, o quanto eles nos afetaram. É assim que a psicanálise vai entender. Eu Que sempre me emociono. lindo! Eu sempre me emociono, Márcio, quando você conta essa história. Porque, de uma certa forma, é o que você falou, nos afeta. Saber algo pra gente é afetar. E, de uma certa forma, você também nos afeta. Você tem esse afeto pela gente. Eu sempre vou falar, e eu pode falar o que quiser. Eu sou quem eu sou hoje, muito eu devo a você. A minha carreira hoje eu devo a você. Então, você me afetou. Você me afetou positiva, bem do lado positivo, mas me afetou. E isso é bom. Então, assim, hoje, você falando sobre afeto, quando eu me sentia abandonada, eu sempre falo isso também, que quando eu me sentia esse abandono do afeto, quando eu te conheci, eu me senti aceita. Esse abandono meio que foi desfazendo. Então, hoje eu sou grata, muito grata a você. Grata não, eu sempre falo, eu sou muito leal a você, que é diferente a gratidão da lealdade. Então, eu sou muito leal a você. Eu não te dei muito, eu só te dei lenha. Mas o Só que você minha. acha que não é muito pra você, é muito pra mim. Pra quem tem esse abandono afetivo, é igual a gente fala, o pouco se torna muito. Sim. E não foi o pouco, vamos dizer assim, pouco de coisa ruim, foi pouco de coisas boas, coisas que eu nunca tive. Então, isso se tornou muito pra mim. E é tão interessante porque nós realmente pisamos um chão infantil, não importa quantos anos a gente tenha, Sim. e a gente teve uma experiência dessa agora. Porque falar dos nossos pais, falar dos nossos avós, traz dentro de nós uma lembrança afetiva infantil. Porque Exatamente. quando a gente se emociona, a gente não se emociona o Márcio, adulto, diretor, né, presidente. Não foi esse Márcio que se emocionou. Foi o Márcio lá de trás conversando com a vovozinha, falando do vô, falando da avó. Então nós somos afetados realmente por esse sentimento. Falar dos nossos familiares, eu sempre falo essa frase: nós não somos filho de chocadeira. Nós temos história. Então, quando a gente fala da nossa história, isso nos afeta. E nos afeta porque nos marcou. Eu fui criado por pais muito distantes. Não sei vocês. Mas meu pai nunca me deu um abraço. Meu pai começou a me beijar agora que tá velho. Porque é coisa de velho beijar. Uhum. Beijar filho. Minha mãe também, ela era muito distante. Ela era uma pessoa. É engraçado, ela era muito boa e muito ruim. Sabe esse tipo de coisa assim? Uma pessoa muito centralizadora, que tinha que fazer tudo o que ela queria, mas alguém querida e amável ao mesmo tempo, né? E quem cuidava da gente era a dona Julieta Favoreto, que era minha avó. A minha avó cuidou de mim, a minha avó cuidou dos meus irmãos, a minha avó cuidou do meu filho adotivo. Eu adotei uma criança na época eu era estudante. E ele ficou doente e eu tinha que estudar, porque eu tinha bolsa de estudos. Eu não podia parar de estudar. E a minha avó saiu lá do Paraná e veio cuidar do meu filho doente. Minha avó cuidou dos meus primos. Era isso que a minha avó fazia. E é como essa questão do afeto é importante, né? Eu tenho um trem que é uma memória afetiva. Não sei se vocês têm isso. Eu- Quando minha avó, eu ficava assistindo TV,
e eu dormia. Criança, 8 horas da noite, estava dormindo. E eu percebia que eu estava quase dormindo, eu fingia que eu já tinha pego no sono, para minha avó ir lá e me pegar no colo. Aí eu abraçava a minha avó assim. Ela, Dormindo, né? imagina, Abraçava Tô dormindo. ela era bem magrinha, bem magrinha. Ela me levava para a cama, me colocava na cama e a gente. Eu tinha um lençolzinho, ela pegava o meu lençol e jogava por cima de mim assim. Eu sinto um trem tão bom, um trem tão gostoso quando alguém me cobre. Sim, eu posso dar um exemplo. Eu tenho uma filha de 7 anos e esses dias aconteceu. Ela não tem costume de dormir no sofá. E aí, quando ela dorme, eu pego. E quem conhece a minha filha sabe que Ela é ela é grandona. grandinha, né? E aí, aconteceu uma coisa muito interessante, porque ela não se lembra muito bem, mas olha só como às vezes ela desejou isso. Aí ela estava dormindo no sofá e eu peguei ela no colo e levei para a cama. No outro dia de manhã ela falou: Mãe, eu dormi no sofá? Eu falei: Sim, Maria, você dormiu no sofá. E você me pegou no colo e me levou? Sim, e me cobriu? Eu falei: Sim. Olha isso, às vezes eu acho que realmente, porque eu fiz isso com o meu pai. Eu fingia que eu estava dormindo no sofá para ele me pegar no colo, e talvez, como os nossos pais não foram criados nessa afetividade, talvez era o único momento que eu sentisse ele me pegando ali, né, pertencente àquele colo. E aí ela me fala isso, me remete a esse lugar. Nossa, esse colo para ela, apesar que hoje nós temos uma relação muito afetuosa, mas esse lugar, né, do colo do pai, do colo da mãe, essa presença de estar com, né, estou aqui no seu colo, ela está me levando para dormir, me levando para a cama. Isso é muito lindo, isso é muito significativo. Vocês E falando. talvez essa memória a gente nunca vai perder, né? Exatamente. Eu lembro e provavelmente ela vai lembrar como do mesmo jeito que você Como lembra presente. Vocês como um falando de memória presente. afetiva, eu Que tenho uma lindo. memória da minha mãe, quando eu era criança, minha mãe sempre trazia. Hoje ainda existe, mas não sei se vocês conhecem, existe um chiclete que é grandão, tipo um fino, só que era compridão. Uhum. E quando eu era criança, minha mãe sempre trazia pra mim do serviço. E Ela é até. jovem ainda. Ela é jovem. E aí, até quando minha mãe ainda estava saudável, toda vez que minha mãe ia pra rua, ela trazia esse chiclete e me remetia àquela criança. Minha mãe me chamava de Dilanguinha. E aí minha mãe chegava da rua e falava assim: Dilanguinha, trouxe seu chiclete. E depois de velha, minha mãe ainda continuou: Dilanguinha, trouxe seu chiclete. Hoje eu não consigo comer o chiclete mais, eu vou nos lugares, mas eu não consigo porque me lembra a minha mãe. E você falou também do cobrir, né? Eu tenho um tio que eu considero como pai, que ele fazia isso com todos os sobrinhos. Ele acordava de madrugada e ia cobrindo um por um. Um por um. Até hoje, se a gente for dormir na casa dele, ele faz isso. Ele sai cobrindo um por um. Podia estar o calor que fosse. Ele falava assim, não, tá com frio. Vou lá pegar a coberta e vinha. A gente acordava no suor. Que era um jeito dele mostrar pra gente que ele tava protegendo a gente. Em qualquer lugar que a gente fosse, ele Maneira fazia de amar. isso. A memória simbólica, a memória, nós estamos falando de uma memória afetiva. A memória afetiva no inconsciente constrói a representação, que é uma coisa que não tem muito conteúdo, mas sabe aquele trem assim, toda situação que eu passo, eu faço isso e não sei por que faço? Sabe esse movimento? Sim, sim. Sabe essa coisa assim? Então vamos lá. Minha avó me cobria, era lençol. Era cuidado. Era uma proteção. Era que naquele momento eu era para minha avó a coisa mais Importante. importante. Verdade. Chiclete não é só chiclete. É a tua mãe pensando em você. Exatamente. Colo Substituindo. não é só colo. Então, é isso que a gente fala de afeto. Afeto é isso. Quando a família tem muitos filhos, os pais têm que, em alguns momentos chaves, fazer aquele filho sentir a coisa mais importante do mundo. Único. É Mesmo aí que sejam em 12, aí que aquele filho constrói o precisa se sentir afeto. único. Sabe? Um momento especial. Agora a gente para caminhando Pro pro final. final. Tá um tema muito gostoso. A gente podia fazer uma live com esse tema também, que dá super Nossa, super maravilhoso. legal. E emocionante. A É. gente podia pensar. Existem pessoas que têm traumas por causa desse vazio afetivo. Sim.
Como lidar com isso? Como, Antes de como vocês ajudar essa falarem, para a pessoa? gente finalizar, isso é uma pergunta que a gente queria elaborar e a gente finaliza porque é uma pergunta final mesmo. Uhum. Qual é o papel do psicanalista nesse momento da vida? O abandono afetivo. Fala aí, você que é uma psicanalista. Eu acho que nesse momento, né, quando nós tomamos consciência de que fazemos as nossas repetições, talvez que a gente vive um pouco no automático, 90% do que nós somos é inconsciente, praticamente a gente vive no modo automático. Eu acho que quando a gente toma essa consciência, eu acho que a psicanálise ela tem um papel fundamental, que é nos devolver e nos fazer ressignificar para que a gente entenda o mundo de uma outra maneira, para que a gente faça essa volta, Esse deslocamento. esse deslocamento, essa volta, sabe, de lembrar e nos afetar, ter a oportunidade de sermos afetados, só que com outro olhar. É tão bonito isso, né? A gente ouve isso no nosso consultório e nós, como analisandos também, né? Na nossa análise, tenho certeza que nós entramos de um jeito também, saímos de outro. Nós tivemos essa oportunidade, como os nossos pacientes também têm essa oportunidade, de olhar o mundo de uma outra perspectiva. Quer dizer que eu não tenho mais o trauma? Quer dizer que eu não vou me lembrar mais? Sim, nós vamos nos lembrar para sempre, até a gente não esquecer. Mas nós temos a oportunidade de olhar diferente, de ressignificar e caminhar diferente, fazer escolhas diferentes. Então, acho que esse é o significado de entrar para análise, por exemplo, de ter um lugar seguro onde você pode realmente dizer o teu sofrimento, a tua angústia, aquilo que te perseguiu a vida inteira, ter uma chance de mudar. Olha que coisa mais linda, você ter a oportunidade de olhar o mundo numa outra perspectiva, que eu tenho certeza que é o que aconteceu com todos nós quando nós conhecemos essa vida, né, essa área da saúde mental. Nós não conseguimos, a gente até brinca quando a gente começa a estudar, né? A gente faz as nossas aulas. A primeira aula que eu tive no CETEP foi com o Márcio, há muitos anos atrás. Eu saí... Todas as aulas, né? Você na escola era pequenininha. Era tudo mato, era tudo mato. Não tinha, né? Hoje nós somos grandes e espalhados por todo o Brasil, mas nós fomos uma escola menor, mas nós éramos muito unidos e estudávamos muito também. Mas a primeira aula que eu tive com o Márcio, ele me convidou para assistir a aula, eu saí da aula, eu não sabia nem onde eu tinha colocado o carro. Sinceramente, eu saí tão perdida que eu falei, meu Deus, que mundo que é esse que eu nunca participei? E foi uma aula de Édipo, né? Eu ficava pensando, meu Deus, e agora? O que eu faço na criação da minha filha? Então, a partir disso, eu tive a oportunidade, tanto para os que querem fazer a terapia, como os que querem estudar na nossa escola, eu acho que você vai ter uma oportunidade de olhar o mundo como você nunca viu. Você nunca olhou para o mundo da maneira que você vai olhar daqui para frente, tanto na terapia quanto estudante. E um dia, né, dentro do seu consultório. Então, acho que isso é a psicanálise, né? Fazer a gente enxergar esse desgrudamento que a gente faz dos nossos pais, mas não porque eles não existem mais. Não porque nós fomos, não com esse medo de, então vou fazer a psicanálise, vou começar a fazer a terapia e eu vou me esquecer disso, né? Os meus pais vão ficar esquecidos. Não, eles vão ficar muito vivos, só que de uma outra maneira. Você vai começar a olhar para a tua família de uma maneira extremamente diferente. Acho que essa é a grande oportunidade da terapia e da psicanálise. Quando a gente fala de um curso de psicanálise, a gente está falando de consultório também, porque o psicanalista se faz no divã. Como que um psicanalista se forma? Na sua própria análise pessoal e no seu percurso de reconstrução simbólica, né, das suas experiências e assim por diante. Mas a gente tem dois tipos de pacientes. Acho que a gente tem um paciente que ele vem muito para fora. Coisas que se repetem, os outros na minha vida, e você tem que trazer esse paciente para dentro. E ele vai entendendo que algumas atitudes que se repetem, o dedo podre na escolha do amor romântico, aquelas coisas fazem parte de um abandono afetivo. E você vai descobrindo e você vai elaborando. E tem outras pessoas que vêm muito para dentro.
eu venho com uma dor existencial absurda, porque eu sou uma pessoa carente, lascada, abandonada pela vida, e a gente vai trazendo essa pessoa para fora. Quem é você de verdade? E vai buscando e trazendo ela. E nesse movimento, acho que o trabalho do psicanalista, respondendo a sua pergunta, primeiro é permitir que o paciente sinta o medo do abandono. O medo do abandono é uma linguagem. Tá tudo bem sentir ele. A gente não tem que lutar contra ele, a gente tem que o entender, bater um papo. Segundo, pegar o trauma que te aconteceu, observar, enxergar, como um médico, uma enfermeira observa uma ferida para entender o que precisa fazer e como precisa tratar. Terceiro, eu acho que esse trabalho do psicanalista é sensacional. Eu me fiz em pedaços durante a vida, porque os afetos foram partidos e deixados pelo caminho, como na história de João e Maria, em que os pães são comidos pelos pássaros, ou seja, os meus afetos foram roubados pela vida. Mas junto com o meu analista, eu vou perseguindo a minha história. E o analista tem a função de ser um recapturador de afetos, um caçador de autoestima perdida, um recapturador dos significados simbólicos que são importantes para aquela pessoa, mas só que ela não sabe onde está. E eles vão perseguindo, e cada pedaço de afeto que você acha, você constitui e você forma uma autoestima poderosa, você forma um ego mais estruturado e a pessoa vai se reconstruindo a partir da narrativa das suas dores, se tornando um ser humano extremamente diferente. Que incrível, hein? Isso daria mais um podcast, a gente poderia falar do nosso papel, né? Exatamente. Dentro, porque isso é uma transferência, né? Isso é uma transferência que nós esperamos do nosso paciente para que essa evolução na terapia aconteça. E aí nós temos esse papel, né, dentro do nosso consultório. Isso fica para Para uma um próxima próximo podcast, uma próxima podcast. conversa. Então, eu queria agradecer muito a Luciana por aceitar o nosso convite, ao nosso professor Márcio Aurélio e a vocês que nos assistem ao nosso podcast Psicanálise do Cotidiano, onde trazemos a psicanálise de uma forma leve, descontraída. E eu espero vocês no próximo aqui. E você que está nos assistindo, de qualquer lugar do Brasil e do mundo, vem estudar conosco. Você pode ser psicanalista. Você vai ter um ganho na sua vida extraordinário. E aqueles que tiverem sorte, vocação, se tornarão psicanalistas. E bons. Exato. Um abraço, gente. Um abraço. Beijos. Tchau, tchau.